O IPCC, como diz o nome, é um painel intergovernamental. É um grupo de cientistas nomeados pelos governos que deve compilar a ciência existente, publicada, e não criar ciência. Esse grupo de cientistas é nomeado a partir de uma lista. Essa lista tem que ter um equilíbrio geográfico, tem que ter um equilíbrio de gênero, homens e mulheres, e eles compõem os relatórios que depois vão embasar as negociações climáticas. O IPCC foi criado em 1988, sob os auspícios do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e a Organização Meteorológica Mundial, e é custeado pela ONU. Eu fui chamado para o IPCC, eu trabalho para o IPCC sem ser pago desde 1994, e com a experiência de coordenar capítulos eu venho sendo chamado com mais frequência. As consequências do aquecimento global já são evidentes para nós. Não somente pelas ondas de calor, como pelas ondas de frio. Quando há mais energia no sistema Terra, essa energia desloca massas de ar e de vez em quando faz frio em um ou outro lugar. Esse comportamento nunca foi verificado em recorrências históricas de centenas, milhares de anos de pesquisas no gelo. E está bastante claro que a interferência do homem para esse efeito é um fator ativo. O nível de dúvida hoje é inferior a 5%. Então, quer dizer, certeza é 100%, mas a dúvida é inferior a 5%. Ou seja, é um risco muito grande desconsiderar os 95% de chance da ação antrópica, da ação do homem causar as mudanças climáticas que já estão por aí, que já estão verificadas, estão registradas de uma forma sem precedentes em escala geológica. Dá para fazer alguma coisa? Dá. Só que tem que fazer agora. Não adianta começar a fazer daqui a 10 anos. A decisão tem que ser forte e tem que ser imediata. O que deve ser feito? Ação política central. Decisões na matriz energética, principalmente, e decisões no uso do solo. Então, a descarbonização da matriz, a partir do aumento vigoroso de renováveis, e a eficiência energética também bastante vigorosa e ambiciosa, mandatória, são os pilares fundamentais dessas políticas. Outras possibilidades são o sequestro de carbono pelo plantio de árvores, pelo desmatamento evitado e, eventualmente, pelo sequestro geológico, colocar CO2 no fundo da Terra. A salvação para nós, quando teme aquecimento global, não é uma questão de salvação ou morte. A morte virá para todos nós um dia. Só que o aquecimento global, ele potencializa alguns fatores de risco. A seca que nós estamos passando, as ilhas de calor, os episódios de poluição. Então, quando nós formos mais velhos, nós seremos mais, digamos, vulneráveis a esses efeitos. Crianças pequenas também são mais vulneráveis. Os pobres são mais vulneráveis. Dá para dizer que o morro vai deslizar? Não, mas se o clima mudar e chover muito, a probabilidade do morro deslizar é maior. Então, não é uma pergunta que tem uma resposta única. Há salvação. As políticas de aquecimento tentam limitar o aumento da temperatura global até o fim do século em 2 graus centígrados. A janela de oportunidade para limitar para 1,5 grau já está perdida. A janela para limitar 2 graus está praticamente perdida, a menos que ações radicais sejam tomadas. Essas ações, elas não são tomadas no nível de cidade, mas são tomadas no nível dos governos centrais. E elas são basicamente 3. Descarbonização da matriz energética, ou seja, renováveis. Então, quando a gente fala em extrair petróleo, nós estamos indo no sentido oposto. Segundo, eficiência energética. Eficiência não é voluntária, é uma eficiência mandatória. Por exemplo, mandando que veículos sejam mais eficientes, de fábrica, não pedindo para economizar luz. E a terceira é o chamado sequestro de carbono, quer pelo plantio de árvore, quer por tecnologias mais avançadas, como enfiar o CO2 no fundo do subsolo, algo que ainda não está comprovado, que ainda não está sedimentado. Então, as possibilidades são basicamente 3, mas as 2 primeiras são as mais importantes. Se a ação não for tomada agora, não vai adiantar fazer isso daqui a 15 ou 20 anos.
Os relatórios do IPCC, os relatórios de avaliação do IPCC, nós estamos no 5º, eles saem geralmente 2 anos antes ou 1 ano antes das grandes decisões climáticas globais. Cada um dos 3 volumes tem cerca de 1.500 páginas, que são resumidos, cada um em cerca de 25 páginas, que é o sumário para executadores de política, policymakers. Esses textos, eles são submetidos, são feitos por cerca de 800 autores e cerca de 1.000 revisores. Esses 1.000 revisores fizeram para esse 5º relatório cerca de 40.000 comentários, todos têm que ser respondidos. Se eles forem aceitos, tudo bem. Se eles não forem aceitos, tem que justificar o porquê. Isso tudo, esse processo, esses sumários de 25 páginas cada um, esses 3, são aprovados linha por linha numa sessão plenária. Eu estou indo agora, daqui a alguns dias, para Berlim para aprovar por delegados de cerca de, eu não lembro quantos países, 200 delegados de 400 países. Linha, por consenso. Depois que fechado esse consenso, ele forma a base científica para as negociações climáticas. Esse NIPCC parece a questão de matéria antimatéria, né? E eu não conhecia. Depois que você me perguntou, eu fui pesquisar. É um grupo de cerca de 25 cientistas que é, digamos, custeado pela indústria do carvão americana. Então, é muito importante. O IPCC é custeado pelos governos. Esse não IPCC e tantos outros céticos, eles são custeados ou pelas próprias pretensões ou por aqueles que querem obstruir o processo de energias renováveis e eficiência energética. Existe muita gente assim, existem empresas, basta pesquisar, basta entrar no Google e pesquisar o perfil de cada um desses céticos, por trás deles existe um patrocinador. Até 2020 tem que ser definido um novo regime climático global. Aliás, a definição tem que sair até o final de 2015, na Conferência de Paris, ao final de 2015, para valer a partir de 2020. Então, alguma coisa deve mudar. Se o clima naturalmente está mudando para melhor, não. A resposta é não. A ação do homem já é bastante conhecida e os efeitos são intensificados. Quanto mais nós emitimos, pior fica a situação.